Eu estava errado com vocês. E hoje eu estou gravando esse vídeo aqui para voltar atrás em algo muito específico que eu vinha dizendo. Eu cheguei a falar em alguns vídeos aqui no canal que o diabo, quando ele está trabalhando contra a vida de alguém, ele nunca chega com o pé na porta. Ele gosta de trabalhar sem ser notado, porque aí as pessoas não pedem a ajuda de Deus. Elas simplesmente continuam vivendo as suas vidas ali como se nada tivesse acontecendo. Mas eu vi um vídeo perturbador, que eu creio que nós estamos iniciando a era dos anticristos. Vê esse vídeo comigo que você vai entender o que eu estou falando. O vídeo que nós vamos ver se chama O Pacto. Ele está no YouTube aí disponível para todo mundo. E isso talvez seja o motivo mais aterrador desse vídeo, mais absurdo desse vídeo. Porque é uma campanha publicitária de um time da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, o Atlético Paranaense, que eles afirmam que tem um pacto. E eu vou analisar esse vídeo com vocês para te mostrar que cada elemento que foi colocado aqui foi colocado para nos fazer entender que eles têm um pacto com Satanás. Então eu errei com vocês quando eu disse que o diabo gosta de trabalhar sem ser notado. Está chegando um tempo, muito provavelmente o tempo dos anticristos que estão surgindo, que a Bíblia fala muito bem sobre isso, Jesus fala sobre isso no sermão escatológico. Então, muito provavelmente nós estamos entrando nessa nova era, nesse momento de transição, em que o diabo vai deixar de trabalhar escondido para começar a trabalhar agora com o pé na porta, buscando adoração explícita. E, inclusive no vídeo aqui tem até uma questão que se refere muito à marca da besta. Eu vou explicar isso ao longo do vídeo, tá bom? Nada mais humano que atribuir uma conquista a um fator oculto, obra do acaso, alinhamento dos astros, golpe de sorte, forças sobrenaturais. Primeira pausa, 20 segundos de vídeo, e o autor do vídeo ele já coloca algo aqui, muito provavelmente sem ter noção clara disso, mas um conceito bíblico. Ele fala assim, olha, nada mais humano do que atribuir ao acaso, à sorte, a forças ocultas, a forças espirituais, o sucesso dos homens. E aí tem algumas séries de coisas aqui que nós vamos analisar, mas por que isso é bíblico? Paulo fala em Romanos capítulo 1 que Deus se revelou à humanidade. Mas os homens eles não quiseram glorificar a Deus, muito pelo contrário. O coração e o entendimento dos homens se endureceu, se obscureceu, e ao invés de adorar o Deus Criador, eles passaram a adorar todo tipo de criatura. E nós sabemos muito bem que no mundo espiritual não há neutralidade. Jesus fala que aqueles que com ele não ajuntam, espalham. Quem não é por ele é contra ele. Então, se eu não adoro a Deus, por consequência eu acabo adorando esse tipo de coisa que esse vídeo está mostrando aqui. Uma adoração explícita ao adversário das nossas almas. Olha os elementos que ele coloca nesse vídeo. Primeira coisa que me chama a atenção é esse homem entrando num santuário. Se você analisar bem, olha isso. Uma figura sombria, escura, totalmente num tom de preto. Uma catedral que parece ser uma igreja, uma catedral, um templo, cheia de velas ali, irradiando uma luz mais avermelhada, e no fundo, um trono. Nós sabemos que o trono verdadeiro é o trono do nosso Deus. Mas o diabo ele tem legalidade para atuar nessa terra, porque ele atua por meio do pecado das pessoas, e ele se constitui como o Deus dessas pessoas, o ídolo dessas pessoas. Então nós já vemos aqui que o pacto desse time de futebol, ele representa Satanás indo em direção ao seu trono para governar aqueles que são deles. Então esse vídeo é como se fosse um culto, uma adoração, colocando o ídolo deles, colocando o Deus deles no trono. Segunda coisa que me chama a atenção nesse vídeo, já no comecinho, é esse livro. Está escrito aqui, ó, Pactum Vitoriae. Quando eu bati o olho nesse livro, me veio à mente a Bíblia dos satanistas. Nada nesse vídeo é colocado por acaso. Mais pra frente aqui você vai ver que tem até um ícone que eles colocam aqui, que está na Bíblia satânica. Então, já nesse segundo momento, nós temos essa questão. Está até escrito na legenda aqui, ó. Atribuir uma conquista a um fator oculto. Quem trabalha no ocultismo, né? Quem trabalha nas coisas das trevas. Então está bem claro, pelo menos para mim, não sei sua opinião. Deixa a sua opinião aí já sobre esse começo de vídeo pra gente. Uma outra coisa que me chama a atenção, a série de ícones que eles colocam aqui, já nesses primeiros 20 segundos de vídeo, a primeira coisa que aparece, a terceira coisa, né, que aparece aqui, são esses elementos de ocultismo. Nós temos aqui cartas de tarô, tarologia, né, sem contar a legenda, que eles já falaram aqui, que atribuem a fator oculto e por aí vai. Mas nós temos aqui as cartas das cartomantes, da tarologia, das coisas de ocultismo e misticismo, e temos essa figura desse porco sendo oferecido. Se o Senhor, quando deu a lei ao povo, mandou que fosse oferecido ali cordeiro por conta do pecado das pessoas, e o porco era escrito como um animal imundo, agora que esse Deus desse povo está se assentando no trono e vai fazer um banquete agora, nada mais adequado do que colocar um animal que é impuro para os judeus. Pode parecer que, isso é exagero, você está vendo coisa onde não tem. Mas, meu irmão, esse vídeo aqui é um alerta. Isso aqui é um alerta. O diabo já não está brincando mais. Então, se o rei agora desse povo, né, o rei do mundo desse século, está se assentando no trono, no seu trono de governo dessa terra, nada melhor para eles do que oferecer um banquete com um animal impuro,
oferecia ali uma oferenda com um animal impuro. Então está aí a imagem desse porco com essa, parece que é uma maçã na boca, né? E não sou só eu que penso dessa maneira não, tá? C.S. Lewis, eu me lembro de um livro que eu li dele, que chama Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, e na narrativa do livro ele fala sobre isso, que uma das estratégias do diabo de trabalhar é trabalhar sem ser notado, porque aí as pessoas que estão sendo atacadas por ele, elas não procuram a ajuda de Deus. Então eu caí nesse erro, C.S. Lewis também caiu nesse erro, mas nós sabemos que o diabo, o que fez com que ele perdesse a sua posição nos céus foi o seu desejo de assumir o lugar de Deus, o seu desejo por glória. Paulo fala isso a Timóteo. Então, o que está acontecendo é apenas ele manifestar o seu desejo anterior diante dos seus súditos, que são aqueles que estão mortos nos seus pecados, nas vontades das suas carnes e nas suas transgressões. Vamos seguir um pouco mais aqui no vídeo, ó, porque aqui nós já temos mais coisas perturbadoras. Nós temos aqui essa figura. Isso é bruxaria, meu irmão. Vamos ser sinceros? Isso aqui é bruxaria. Se você olha para um caldeirão com uma tonalidade ali bem proposital em vermelho, as pessoas ali com a mão, esses seres sombrios, né, com as mãos toda deformadas, tem um aqui, parece até que está segurando um órgão humano, um caldeirão, parece que está com sangue dentro. Quem que olha para isso e não vê bruxaria? Então consegue entender? Inclusive na parte desse vídeo, desse caldeirão, está até escrito na legenda, forças sobrenaturais. Olha para esse vídeo e fala que não é um pacto satânico. Vamos continuar. A caveira. História não é diferente. Aí vemos os detalhes. Muitos insistem em dizer que temos um pacto. Chegou a hora de assumir. Sim, nós temos. Muita coisa. Vamos lá por partes. Chegou a hora de dizer que nós temos o pacto, né? É a afirmativa deles. Muitos dizem que nós temos um pacto. Então chegou a hora de dizer nós temos. Isso é tão bizarro, porque, como eu disse há alguns tempos atrás, 10 anos atrás, 15 anos, você jamais ia ver isso numa campanha publicitária, seja na internet, em televisão aberta, porque os seres das trevas, eles agiam ali com sutileza, o engano da sutileza, né? Só que nós estamos entrando nessa era dos anticristos. Nós vimos aí pouco tempo atrás no Carnaval do Rio de Janeiro uma pessoa interpretando o diabo, sobrepujando aquela pessoa que estava interpretando Jesus, ali na Marquês de Sapucaí. E ainda nesse ano de 2024, nós vimos lá no Rio Grande do Sul ser erguida uma estátua a uma seita luciferiana, uma igreja luciferiana, uma estátua de Lúcifer de pouco mais de 3 metros. Então, está saindo da escuridão. Lembra que eu falei com você sobre a questão da figura, da marca da besta, né? Nós já vamos ver isso aqui agora. E pronto, ó, tá aqui, exatamente aqui. Vamos começar da legenda, que eles colocaram no time certinho. Muitos insistem em dizer que nós temos um pacto. Então nós temos uma mulher estampando a frase que fala que eles têm um pacto, que sugestiona que eles têm um pacto, e essa mulher tem um escrito, né, o logo do time na sua testa. E lendo isso, e vendo isso, eu me lembrei da citação do livro de Apocalipse, onde diz que aquelas pessoas que seriam da besta, elas teriam a marca da besta na sua testa e na sua fronte. E muitas pessoas pensam que as tecnologias que saem, né, elas são chip da besta, ou o cartão de crédito era da besta, o celular e por aí vai. Outros ficam com medo de, quando esse momento chegar, serem obrigados a colocar ali a marca da besta, e aí então se tornarão seguidores da besta. Só que na minha humilde opinião, e tem vídeo aqui no canal tratando sobre questões de escatologia, as pessoas que são da besta, elas não vão ser obrigadas a nada. Assim como essa mulher que está interpretando aqui, é claro, não fez por obrigação, por coação, as pessoas que são da besta, elas vão fazer por livre e espontânea vontade. Assim como nós cristãos cremos no nosso Senhor, depois que Ele manifestou o amor dele, nos constrangeu com esse amor, mas voluntariamente nós cremos em Cristo Jesus, as pessoas que são da besta, do maligno, do anticristo, de Satanás, elas também fazem isso voluntariamente. Então elas têm o seu entendimento, a sua testa, a sua cabeça voltada para as coisas do maligno. E essa imagem dessa moça remete exatamente a isso. Os anticristos já estão aí, já estão se manifestando. E aquelas pessoas que já são marcadas pela besta, elas já estão também aparecendo. Elas já não estão mais com vergonha de mostrar a quem elas pertencem. Eu volto a afirmar, ninguém vai se tornar patrimônio ou parte da besta por coação, por obrigação, por violência, mas todas as pessoas que pertencem à besta, que pertencem ao maligno, são voluntariamente dele. Outro elemento aqui que chama muita atenção, lembra que eu falei com vocês sobre a Bíblia dos satanistas? Tá aqui, ó. Dá uma olhada nessa imagem que eles colocam aqui pegando fogo no meio do campo de futebol. Vou colocar aqui para vocês de novo na tela a Bíblia dos satanistas. Olha se não é o mesmo logo, a mesma imagem que está constando lá. Então a pergunta, né, que eu faço, deixo para você. Tem alguma dúvida do que está acontecendo aqui? Tem alguma dúvida de que isso não se trata de um culto a Satanás? Vamos avançar mais um pouco.
com outros elementos que nós vimos aqui nesse vídeo, que nós temos aqui nesse vídeo, eles falando, né, chegou a hora de assumir? Sim, nós temos. E aí tem a imagem dessas duas pessoas dando as mãos. E nota que só uma delas está com a mão suja de sangue. Se no nosso caso, como cristãos, Jesus derramou sangue em nosso favor, no caso daqueles que são propriedade do adversário das nossas almas, ele está com a mão limpa. Mas ele requer daqueles que vão seguir a ele que elas entreguem as suas vidas para ele. A Bíblia fala que a vida do homem está no seu sangue. Então essas pessoas ali derramando sangue, pegando na mão dessa figura demoníaca, elas estão entregando as suas vidas para ele. A mão do diabo limpa, porque o diabo não tem nada a oferecer, não tem nada a entregar, tomando a vida das pessoas. Enquanto o nosso Redentor entregou-se na cruz por nós. Enquanto o nosso Redentor derramou sangue para que nós pudéssemos ser salvos. E na aliança deles não. É a alma que derrama sangue para servir o diabo. É triste, meus irmãos, isso é muito triste. O tempo que nós vivemos. Vamos passar mais um pouco do vídeo aqui. Se você estiver gostando dessa dinâmica, se você quiser mais reacts, que eu traga mais análises como essa, deixa aqui nos comentários. Eu preciso saber se vocês estão gostando, para que a gente possa produzir conteúdo voltado para atender o entendimento, para que vocês possam aprender mais, tá bom? Vamos prosseguir mais um pouco. Uma força que não precisa ser vista para ser sentida, que muitos dão sangue para manter viva, que nos levou a conquistar o inimaginável, que só existe porque oferecemos nossa vida a ela e que nos protegerá nos momentos mais difíceis. Entregue sua alma, porque a força que nos trouxe até aqui é a mesma que nos manterá. Olha esse diálogo, olha esse texto. Repara nesse texto que eles colocaram aqui. A força que os trouxe até ali, a força que os deu conquistas, foi nutrida pelo sangue deles, foi nutrida pela adoração deles. E aí eles fazem um apelo. Entregue a sua alma. Já viu aquelas igrejas onde tem um apelo depois ali do culto, em que as pessoas são expostas ao evangelho, o evangelho é pregado e depois é feito um convite? Aqui é feita uma intimação. Quer fazer parte do pacto com o diabo? Entregue a sua alma. Lembra que eu falei que ninguém vai servir ao diabo por coação, porque eles vão por livre e espontânea vontade? Aqui é um convite feito no YouTube para 200 mil pessoas que já viram esse vídeo até agora. Entreguem suas almas. E quantas pessoas não estão entregando as suas almas para o diabo, né? E uma coisa que eu achei bastante impactante, que eles fizeram questão de colocar aqui, é essa imagem de pessoas. Existe um senso comum, quando nós vemos filmes, desenhos, quando alguém morre, ele vai subindo até o céu, né? Alguns desenhos colocam aí como se fosse um anjinho subindo para o céu. Mas nós temos, por exemplo, a parábola do rico e do Lázaro, que o Lázaro estava no céu e o rico estava ali já padecendo sofrimento e ele olha para cima. Então nós temos o entendimento do submundo, onde as pessoas já estão sofrendo, que é o inferno, e o seio de Abraão, onde as pessoas que morreram no Senhor já estão descansando. E nesse vídeo específico, nota para onde essas pessoas estão vindo. Elas estão descendo. A perspectiva são de almas que são entregues a Satanás, descendo para um buraco, indo para um lugar de perdição, de sofrimento e de dor. Então eu volto a dizer, nada nesse vídeo é por acaso. Eles fazem um apelo. Depois de um vídeo de um culto ao diabo, eles fazem um apelo. Entregue a sua alma, porque essa força deu a eles vitórias, deu a eles tudo que eles queriam nessa terra, os prazeres transitórios. Mas quem cair nessa cilada, certamente vai padecer no sofrimento eterno. Jesus diz no sermão escatológico de Mateus capítulo 24, que se não fossem abreviados os dias da grande tribulação, até os eleitos poderiam ser corrompidos. Os eleitos iam sofrer danos. Então nós devemos louvar ao nosso Deus, que abreviará esses tempos para que nós não venhamos a padecer. Isso é só o começo, meus irmãos. Como eu disse aqui no começo do vídeo, nós estamos vivendo uma transição de eras. Eu volto a afirmar que eu errei, quando eu disse que o diabo ele não chega com o pé na porta de ninguém, que ele gosta de trabalhar ali escondido, mas nós estamos assistindo com os nossos próprios olhos essa mudança na postura do diabo. Agora ele está arrogando para si um culto público, uma adoração pública, inclusive num mecanismo como o YouTube, que tem 200 mil visualizações só nesse vídeo. Eu não estou dizendo que o futebol é pecado, não estou dizendo que o YouTube é pecado, até porque aqui no YouTube nós compartilhamos conhecimento teológico, fiel à palavra de Deus, compartilhamos o Evangelho, mas nós precisamos ter discernimento. Nós precisamos compreender que o mundo espiritual é real e que as pessoas estão vivendo as suas vidas, entregando essas vidas para o adversário das nossas almas. É imperativo que cada um de nós que somos cristãos venhamos a compreender, discernir esse contexto, para que nós possamos, primeiro, buscar a nossa santificação, buscar a nossa conformidade a Cristo, mas segundo, levar o Evangelho a essas pessoas. Mateus capítulo 28, Jesus fala, vão, façam discípulos, batizem as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós temos uma comissão do nosso Senhor Jesus, que é pregar o Evangelho para muitas pessoas.
Os seus parentes, os seus amigos, familiares, as pessoas da sua igreja, elas precisam urgentemente ouvir a mensagem da cruz. Porque agora nós estamos sim nessa transição. E infelizmente os anticristos já estão aí, já estão surgindo aí. E agora eles já não estão mais se disfarçando de anjos de luz. O que nós estamos vendo é isso. E não tenha dúvida que muitas coisas parecidas com essa nós vamos continuar vendo e cada vez com mais frequência. Fica aí com o finalzinho do vídeo, já está encerrado. Desliga o modo arena. Liga o modo caldeirão. Então é isso, meus amados. Eu finalizo esse vídeo aqui, essa análise. Na minha opinião, se trata de um pacto satânico. Eles deixaram bem claro do que se trata aqui nesse vídeo. E o meu pedido para você agora é: se apegue ao Senhor, se humilhe diante do Senhor, se arrependa dos seus pecados. Esse é o meu apelo a você. O diabo não está mais brincando de ser diabo, se é que um dia ele brincou. E compartilhe esse vídeo com mais pessoas. É um assunto muito sério, muito delicado. Tem muitas pessoas que debocham da pregação do evangelho, do mundo espiritual, falam que não existe, que o inferno é aqui na terra, mas mal sabem elas que é exatamente isso que o diabo quer que elas pensem. Até que chegue nesse momento em que ele está rogando culto de adoração para si. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sino de notificações para continuar recebendo o nosso conteúdo. E se assim for da vontade do Senhor, nós nos vemos no próximo vídeo. Deus continue abençoando a sua vida e a sua casa, em nome de Jesus. Amém?